Primeiramente, eu lhe desejo um excelente dia, que seu dia seja, assim, dos melhores. Mas quem não terá um dia muito bom é o Jair Bolsonaro, porque temos aqui duas notícias desastrosas para Jair Bolsonaro. A primeira é que o inquérito sobre o financiamento dos atos golpistas de 7 de setembro, que, a propósito, começou em partes por uma denúncia que a gente fez aqui no Plantão Brasil, eu também fiz um TikTok, eu mostrei um vídeo de confecções de bonés e camisetas onde estava escrito Bolsonaro 2022. Só escrito Bolsonaro é uma coisa, quando eu coloco 2022 é propaganda eleitoral antecipada. Então o TSE e o STF abriram inquéritos para saber quem estava financiando aquilo. O corregedor do TSE, inclusive, citou vídeos nas redes sociais, mostra a convecção de bonés e camisetas, que é o vídeo que eu mostrei no TikTok. E aí, esse inquérito está avançando muito mais rápido até do que os ministros do STF e do que o TSE imaginava. Parece que esses atos foram financiados de maneira que está muito fácil de investigar. Nos atos, por exemplo, nos atos antidemocráticos do ano passado e no inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes depois ele até falou, olha, nós chegamos numa organização financeira e são muitos crimes financeiros, a coisa é muito maior do que a gente imaginava, tem financiamento internacional e tudo mais. Só que nesses atos de 7 de setembro, tudo indica que não. A coisa é muito mais simples e tá fácil de investigar e a investigação tá avançando mais rápido do que todos esperam. Primeira notícia péssima para o Bolsonaro. A segunda é que líderes do Centrão já falam abertamente e estão tendo reuniões entre si sobre tirar o Bolsonaro da eleição de 2022. Não com inelegibilidade, mas em convencer o Bolsonaro a não ser candidato. Se ele quiser, ele apoia alguém. Se não quiser, não seja candidato, faça o que você quiser, Bolsonaro, mas não queremos você na eleição. Eu tô falando isso aqui há meses. O plano da direita, quando eu digo direita, Centrão também é direita, viu? Centrão não é esquerda, o Centrão é direita. O plano da direita é uma eleição sem Bolsonaro. Chegou até, depois daquela carta de recuo do Bolsonaro para Alexandre de Moraes, o pessoal da Globo acenou pro Bolsonaro, fez assim, Bolsonaro, por favor, modera que talvez a gente vá de Bolsonaro de novo. Só que o Bolsonaro não, ele foi lá na ONU, fez tudo errado, fez tudo contrário do que a Globo esperava que ele fizesse. Tanto é que o Jornal Nacional fez uma matéria anteontem de 30 minutos sem comerciais só para desmentir todo o discurso dele, porque ficaram por aqui com o Bolsonaro. Ficaram irritadíssimos com o fato de que o Bolsonaro não moderou. Então vão ter que ir de terceira via mesmo, mas querem de toda maneira convencer o Bolsonaro a não participar da eleição. Eu vou falar disso tudo aqui porque são duas notícias péssimas. O Bolsonaro quer disputar a eleição, ele tem o plano golpista dele que envolve disputar a eleição. Então, antes disso, um segundo, se você é fora Bolsonaro e quer ver o Bolsonaro enjaulado, inscreva-se aqui no canal. Ó, primeira parte, o inquérito do financiamento dos atos do dia 7 de setembro. O TSE e o STF abriram, faz o quê? 10 dias, mais ou menos, abriram dois novos inquéritos. Um corre no TSE, que é o inquérito eleitoral. Veja bem, esse inquérito independe totalmente do Augusto Aras. Então esquece Augusto Aras quando falar de inquérito no TSE. Ele é o Procurador-Geral da República. Quem tomaria as partes na Procuradoria seria o Procurador-Geral Eleitoral, que não é bolsominion. Então, no TSE está correndo esse inquérito para saber quem financiou esses atos, se tem alguma maneira de provar que esse financiamento está ligado ao Bolsonaro, ou seja, que pessoas do governo Bolsonaro, inclusive talvez o próprio Jair Bolsonaro, soubessem desse financiamento de atos de campanha antecipada, e também estou investigando se a campanha foi antecipada, mas isso já posso dar um spoiler. Vamos falar que foi campanha antecipada, porque realmente foi. Só que campanha antecipada pode não dar inegibilidade, porém o financiamento privado de campanha dá. E de campanha antecipada ainda vai tendo os agravantes, a coisa vai ficando cada vez pior para o Bolsonaro. O pior é uma campanha antecipada junto com um crime, aí é crime, aí entra o inquérito do STF, que é o inquérito que investiga os atos antidemocráticos. E no meio desse inquérito, eu tinha um inquérito do ano passado que chamava Inquérito dos Atos Antidemocráticos, agora tem esse que são o Inquérito contra a Democracia, quase a mesma coisa o nome, mas é um outro inquérito, e dentro desse inquérito o STF está investigando quem financiou os atos do 7 de setembro e está investigando os crimes cometidos ali em 7 de setembro. Aí, veja bem, o Bolsonaro pensou, não vou ser investigado nunca, não vai acontecer nada comigo, fim, acabou. Eu recuei aqui, vai dar tudo certo. Não vai, mas não vai mesmo. Porque esse pessoal da direita, PSDB, mercado financeiro, o mesmo pessoal que deu o golpe na Dilma para poder dar o golpe no povo, ou seja, derrubaram o governo do PT para poder dar o golpe no povo, que é passar as reformas, acabar com a economia, deixar as pessoas cada vez mais pobres, para que eles fiquem cada vez mais ricos. Esse mesmo pessoal já vê o Bolsonaro como um empecilho. Eles deram para o Bolsonaro a última chance, que foi moderar no discurso à ONU. Eu lembro da cara dos apresentadores do Globo News, logo depois que acabou o discurso do Bolsonaro na ONU, eu liguei no Globo News e eu não parava de rir.
Por quê? Porque eles realmente acreditavam que o Bolsonaro ia moderar e que a Globo poderia ter ali como opção, se todas as cartas do baralho da Globo dessem errado, tinha ali como opção a última carta. Pega aqui, a carta Bolsonaro. Vamos de Bolsonaro de novo, a gente modera o Bolsonaro, ele tá bem enquadrado, a gente promete que ninguém vai atrás dos filhos dele e pronto, vamos de Bolsonaro de novo, é isso. Não, não deu porque o Bolsonaro não está bem enquadrado, ele mostrou que ele é indomável. Olha, ele já mostrou isso quantas vezes, hein? Mas 100? Só a Globo não sabia. Só a Globo não sabia. Tá. Aí, veja bem, o Bolsonaro já se queimou ali, ele fechou uma porta muito importante para ele. Ele fechou ali. Aí, o Bolsonaro, ele começou, hoje ele tem a segunda notícia ruim, que é, ele começou a perceber que caciques do Centrão já não falam mais com interlocutores dele. Eles começaram a perceber isso. Opa, peraí, a gente não tem mais abertura com interlocutores do Centrão. Antigamente tinha. O Bolsonaro estava atacando o STF e mesmo assim ele conseguia conversar ali com alguns caciques do Centrão. Não com todos. Por exemplo, com o Kassab já não falava mais com o Bolsonaro, mas ele conseguia ainda falar com alguns membros do PSD, que são bem bolsonaristas. Agora, o que começou a acontecer foi que eles já não falam mais, já meio que cortaram o contato com o bolsonarismo. Eu falei, mas que estranho, eu não recuei, por que não estão falando comigo? Por quê? Porque os caciques do Centrão, e aí você pode colocar que em Centrão tem também a direita, e quando eu digo direita eu estou falando de DEM e PSDB. Inclusive o DEM está para fazer uma fusão agora com o PSL. Esse pessoal começa já a falar abertamente em eleição sem Bolsonaro. E aí tem algumas vias de uma eleição sem Bolsonaro. Uma, eu tô falando aqui há tempos, antes de qualquer outra pessoa da grande mídia, da esquerda, youtuber, falar, eu tô falando, vão tornar o Bolsonaro inelegível. Mas talvez não. A direita tem também o plano de deixar o Bolsonaro até lá, eu espero que ele caia antes, mas de deixar o Bolsonaro até a eleição e de fazer com que o Bolsonaro não concorra por vontade própria ou por não conseguir um partido. São duas coisas, ele tem até março. Bolsonaro tem exatamente 6 meses para conseguir um partido político, senão ele não pode disputar a eleição. Sem partido ele não pode. E, vai ser difícil. Ele tentou se filiar no Patriotas, foi uma guerra, um quebra-pau na convenção do Patriotas, entraram no TSE, tá no TSE, tá um problemão. Vai ser dificílimo ele se filiar no Patriotas. No Partido Progressista, do Arthur Lira, não dá. Do Ciro Nogueira, não dá. No PSL que ele estava, muito menos. No DEM, que é parte da base de apoio ao Bolsonaro, não, muito menos. Então tá ruim pro Bolsonaro. Qual partido que ele vai? Pois bem, o que eles querem é tentar fazer um acordão para convencer o Bolsonaro a não participar da eleição e aí garantir pro Bolsonaro, depois da eleição, você interessa o resultado, você não vai participar, você terá proteção para você e para os seus filhos. Só que eu vou te falar, um acordo desse envolveria muita gente. Mas muita gente mesmo, que o Bolsonaro não vai ter foro privilegiado. Ou, ele pode disputar para deputado, alguma coisa, não importa. Ganha em 2023, vamos esperar que ganhe o Lula. Ganha a esquerda, ganha o Lula. O Lula indica um procurador-geral da República que não é Augusto Aras. Esse procurador resolve ir para cima dos filhos do Bolsonaro. Como é que o pessoal que faz acordo com o Bolsonaro agora vai garantir que lá na frente o Bolsonaro não vai pagar pelos crimes que ele está cometendo, que são muitos? Veja bem, uma coisa é um político desses caciques aí do Centrão que cometeu um crime de corrupção aqui, outro ali, que deveria ir preso, mas que são crimes que, como não matou ninguém, esse cara só vai preso quando transitar em julgado, então vai ter que passar numa instância, em outra. Se ele não obstruir a justiça ou não continuar cometendo crime, ele vai preso só lá na frente. É por isso que os caras do PSDB não são presos nunca, você nunca vai ver o Aécio preso. Por isso. Só que o Bolsonaro não, ele cometeu outros crimes. Tem os crimes da rachadinha dos filhos dele, tem os crimes de corrupção, tem os crimes da vacina, mas tem os crimes da pandemia. E são muitos crimes da pandemia, as pessoas morreram. Temos 600 mil mortos oficiais. Quantos não oficiais temos? Mais 300 mil? Estamos em que? 900 mil mortos? 1 milhão de mortos? É muita gente que morreu. É um genocídio muito grande, ele vai pagar por isso e pior. O Bolsonaro conseguiu o ódio de uma boa parte da população. Veja bem, tinha gente que não gostava do PT, que odiava o PT, alguns da elite por alguns motivos, mas muita gente odiava o PT mais ou menos inconscientemente, não, mais ou menos sem saber o motivo. Eu não gosto do PT, por quê? Eu não gosto, são corruptos, bandidos. Outra coisa é você não gostar do cara que matou sua mãe, sua esposa, seu pai, seus irmãos, que matou familiar seu, que morreu amigo seu, e você sabe que a culpa é dele. É um ódio muito maior que o Bolsonaro tem, que a população tem contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro conseguiu comprar briga com todos os setores da política.
tanto da velha política como da nova política. Muita gente não gosta dele. Então, muito difícil fazer um acordo com o Bolsonaro. Então, eles vão por duas frentes para o Bolsonaro não participar da eleição. Uma é torná-lo inelegível. Tem aqui uma nova investigação que está avançando rapidamente. Tudo indica, por tudo que eu li em todas as fontes, que esses atos do dia 7 de setembro foram financiados de maneira simplória. Quer dizer, empresário pegou, deu muita grana, produz aí camisa, produz aí boné. Outro empresário pegou, deu rios de dinheiro e falou, freta aí tantos ônibus. Mais do que isso, com apoio de deputados bolsonaristas. Tinha deputado bolsonarista que no gabinete, os assessores que trabalham no gabinete, tinham a incumbência, você vai organizar o frete de 2 ônibus lá para São Paulo, para a Avenida Paulista. Você vai organizar 1 ônibus para Brasília. A sua responsabilidade é trazer 50 pessoas. Aí eles também faziam isso e financiavam. E é com dinheiro público. Aqui, Resplendor em Minas Gerais. Já pagamos muito caro, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Estou vídeo do canal Posição Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui, mais de 170 cidades em 24 estados já rodamos denunciando os crimes do Bolsonaro. Esse dia foram 3 horas em Resplendor, Minas Gerais. Essa semana já fechamos 4 cidades no interior do Paraná e 4 cidades no interior de São Paulo. Fora Resplendor, Itueta, aqui rodamos ontem, qual é o nome da cidade aqui? Ariquemes, em Rondônia. Vamos continuar indo para cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixe Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!